Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Roberta Rocco e eu tô aqui para contar um pouquinho a respeito sobre a depressão e a associação da questão da crise no país, a relação que tem, que pode estar acontecendo entre a depressão e a questão da crise econômica do país, né, do Brasil. Bom, então, eu tenho observado esses dias, esses meses, que as pessoas estão cada vez mais depressivas. Existe um número de procura com este sintoma, que é a depressão, principalmente pós perda de emprego, principalmente pós despedida, homens e mulheres. Não tem muito a questão que normalmente a procura maior são mulheres, mas eu tenho visto ultimamente um número muito grande de homens que estão depressivos de uma hora para outra, e o fator associado é o caso, por exemplo, de uma despedida. Então, algumas pessoas eles não fazem essa relação, mas eu vou explicar aqui para você que tem essa relação entre a crise econômica ou mesmo o medo da crise econômica com o estado de depressivo até gerar uma depressão. A depressão no ser humano, ela está associado ao nosso território, tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o nosso trabalho, os nossos pais, nossa família, nossos filhos, nossa casa, nosso ambiente de trabalho, tudo aquilo que nos consideramos que é nosso. Quando nós perdemos algo que é nosso, que nós consideramos o nosso território, por exemplo, o trabalho, automaticamente eu posso entrar numa depressão. Isso é como uma defesa do seu corpo, uma defesa cerebral. Então você tem esse processo de entrar num estado de desânimo, de sono, de aumento de sono, de querer, às vezes, perda de apetite. Então, todo esse quadro, né, desse desânimo pode vir recorrente e decorrente dessa questão da perda de emprego ou perda, por exemplo, de algo que você considera seu. Aqui é muito importante, por exemplo, a gente entender como nós podemos mudar essa realidade. A realidade do país, a crise econômica, por exemplo, é algo que existe, é real, mas nós precisamos mudar essa concepção e essa interpretação em relação à nossa realidade. Então, nós temos, por exemplo, a crise, e tem pessoas, por exemplo, que não passam por essa crise, porque elas não acreditam que isso vai, por exemplo, automaticamente derrubar ela ou que vai prejudicar. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de empreendedores do Brasil, e esse grupo de empreendedores jamais comenta sobre a crise, e eles não são afetados automaticamente, porque aquilo não está na realidade deles. Mesmo existindo a crise no país, eles não são afetados. E aí eu pergunto para você se a nossa mente que cria essa questão do que nós somos afetados, é porque nós atraímos com aquela situação. Se o seu cérebro não reconhece a crise, automaticamente ela não vai existir para você. Então aqui vai uma reflexão a respeito para as pessoas, por exemplo, que estão com medo de perder emprego ou que estão passando dificuldade financeira. Eu falo para vocês, literalmente, parar de assistir jornal, parar de assistir Jornal Nacional, Fantástico ou noticiários que passam e enfatizam mais a crise. Não é simplesmente para você fechar o olho, mas sim para você manter a sua qualidade de vida e a sua saúde. Porque quando você depara, por exemplo, com alguém na rua, um amigo, outro, é muito comum automaticamente as pessoas falarem da crise financeira, só que a gente não sabe o mal que a gente está causando no nosso corpo e no nosso organismo. E automaticamente, possivelmente, entrar numa depressão, como vem ocorrendo nos últimos casos. Então eu tô aqui para falar para você que evite ao máximo a toxicidade mental, a toxina mental. Eu fiz até um vídeo que tá no YouTube, se você quiser, veja o vídeo na Academia Mind sobre as toxinas mentais, que quando a gente está em contato e aquilo que nós estamos em contato, nós adquirimos como uma realidade nossa, aquilo vira real, independente se aquilo é real ou não. Mas a partir do momento que você interpreta aquilo como real, aquilo acaba acontecendo, aquilo acaba se manifestando porque a sua mente projetou aquilo e aquilo ganha força. Então você tem o controle da sua mente e o controle de como você reage de acordo com a situação do seu meio. Então existem pessoas que estão passando por crise, estão cada vez mais passando por essas situações, estão desanimadas, estão maus, isso existe, mas tem pessoas que estão bem, que não estão passando por essa situação, porque elas não reconhecem a crise, mesmo elas existindo.
Eu falo isso não só em relação à crise, mas eu quero que você amplie essa questão em todas as outras questões da sua vida. Aquilo que você, por exemplo, reconhece, aquilo que você interpreta de você mesmo e acaba baixando sua autoestima, ou aquilo que você vê numa outra pessoa e você, por exemplo, acha que você não tem amigos ou que você é uma pessoa só. E tudo isso é criado pela sua mente. Não necessariamente isso é real. Aliás, tudo isso, tem um outro vídeo que eu falo a respeito do medo, que é o medo, na verdade, que faz com que nós tenhamos esses pensamentos ruins, porque o medo é a nossa maior defesa. É através do medo que o cérebro arcaico tem a forma de defesa, que é o cérebro primitivo. Mas a gente precisa controlar essa reação do medo, porque senão nós nos tornamos literalmente seres instintivos, como os animais, por exemplo, só reagindo, e a maior defesa do nosso cérebro, da nossa mente, acaba sendo o medo. Então, gente, é isso. Eu quero que você reflita a respeito deste assunto para que você não tenha, por exemplo, prejudicada a sua saúde por causa de uma situação que nem aconteceu, que você tem medo que aconteça, que é a perda de emprego, ou a perda de uma outra pessoa, em relação àquilo que você considera seu, porque isso afeta a sua saúde. Isso gera um estresse no seu corpo, na suprarrenal, e isso acaba gerando sintomas que você, por exemplo, não entende o que pode estar acontecendo, como insônia, perda de apetite, e pode estar sim relacionado a essa questão dos pensamentos que você está tendo, do medo que possa ocorrer em relação ao emprego ou a outras situações de perda, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu quero que você, se você puder, comente aqui embaixo em relação ao que você achou, se isso, por exemplo, pode estar acontecendo com você. E assine o nosso canal do YouTube, que eu vou postar mais vídeos pra você. Então é isso, gente. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!